No vídeo de hoje, nós não vamos falar sobre floral, mas sim sobre como você tem sentido a vida. Será que você está sentindo que a vida está pesada demais, como se tudo exigisse esforço demais e mesmo assim os resultados fossem pequenos? Se for uma sensação que você percebe que você identifica, vem comigo que nós vamos falar sobre isso para trazer, quem sabe, uma estratégia diferente para você olhar para a vida e se relacionar com ela de uma maneira mais leve. Vem comigo. Talvez você faça parte do grupo de pessoas que sente assim um cansaço que não passa e que não vem só do excesso de tarefas. Ele costuma ser um sinal assim muito claro de algo mais profundo, uma tentativa constante de controlar o incontrolável. Eu sempre comento com você que o nosso corpo dá sinais que alguma coisa não está legal, que existe um desequilíbrio energético que nós precisamos olhar. E às vezes esse cansaço constante é esse sinal. O escritor Michael Singer, não sei se você conhece, ele diz algo que é muito, muito direto. Ele diz que a vida não é algo que você controla, a vida é algo que você experiencia quando para de resistir. Ah, olha aí, ó, estamos de novo falando da tão famosa resistência. Ó, imagina esse cenário. Como que você se sente em pensar em não resistir, não forçar? Se você estiver muito na sombra do arquétipo da guerreira, essa ideia é suficiente para trazer, não sei, um nó na garganta, um nó no estômago, ou até mesmo um aperto no peito. Muito provavelmente você pensa assim: como assim, Cíntia? Como que eu vou soltar o controle se eu fizer isso? Tudo desmorona. Não é verdade? Você sentiu isso? Será que esse pensamento passou pela sua cabeça? Talvez o ponto de tensão esteja exatamente aí. Muitas de nós operamos quase que automaticamente a partir desse arquétipo da guerreira. E tá tudo bem, ó. Ela é forte, ela é determinada, ela é resiliente, ela resolve, sustenta, ela não cai. E por muito tempo, essa energia foi necessária para você sobreviver, porque ela é o arquétipo que tem essa energia masculina da ação. A gente fala mais sobre isso lá dentro do curso terapêutico do FAP, que fala sobre a nossa relação emocional com o dinheiro. E a guerreira é aquele arquétipo que realmente age. Mas o problema começa mesmo quando ela assume o comando o tempo todo. E aí ela acredita que se deixar um pouquinho esse controle. Se ela relaxar, tudo vai cair, tudo vai por água abaixo. Que se ela não estiver vigilante, algo vai dar errado. E aí a gente já começa a ir para aquele lugar de hipervigilância, de ficar olhando ali ó, por cima do ombro para ver o que que vai acontecer. E começa acontecer assim associações como imaginar que parar está errado, que o descanso é um descuido e que o controle é segurança. Anota isso. Esse sinal de que controle está associado com segurança é um sinal claro desse desalinho porque existe uma emoção reprimida. E a emoção reprimida aqui está influenciando a maneira como você se relaciona com os eventos da vida. E aí a vida vira uma batalha constante. Não é que ter objetivos seja errado, pelo contrário, né? A guerreira, ela ama metas e isso não é um defeito. O problema está no como. Como isso vai acontecer? Eu já estudei muito, muito sobre cocriação, manifestação, e um elemento que é comum nesses estudos é o fato de que você precisa sim saber o que você deseja criar, porque quando você tem o sonho, quando você tem o desejo, e esse sonho e esse desejo, ele não está sendo motivado por uma frequência de medo, de vulnerabilidade, sabe? Você não tem um determinado sonho pautado por uma frequência de escassez. Não, é um desejo de alma mesmo. E se esse desejo de alma ele se apresenta para você, ele é uma possibilidade no seu campo. Aqui é assunto assim para outros vídeos para nós nos aprofundarmos mais nessa questão da cocriação. Mas nós precisamos desse desejo, porque ele que alimenta a frequência das nossas emoções no nosso coração, que é esse campo que atrai para nós a nossa realidade. Então, não tem nada de errado em ter a visão, o sonho, o desejo, mas
quando você precisa saber exatamente como que isso vai se realizar, aí você está tentando definir exatamente o passo a passo, o processo, né? Você está tentando controlar como isso deve acontecer, quando, por quem, de que jeito, da forma como você planejou. Percebe que a energia pesa? Nesse momento, quando a gente já começa a falar sobre isso, você começa a brigar com o fluxo natural da vida. Cria o quê? A resistência e se desconecta desse fluxo natural. Se você já estudou o material da Esther e do Jerry Hicks, que eles são talvez a fonte mais rica que existe nesse assunto, né? Eles falam que nós precisamos ter esse alinhamento com esse fluxo, com o vórtex. E a guerreira, o arquétipo da guerreira, sem perceber, ela vai para um modo defensivo. Quando algo foge do planejado, surge tensão, surge frustração, a energia se contrai. O pensamento de vítima vem disfarçado de força, né? Quando ela fala assim: eu faço tudo e nada flui, eu me esforço e nada acontece. Na verdade, o que pode estar mantendo tudo travado, estagnado, não é o obstáculo, é essa resistência em baixar a guarda. É como se você estivesse internamente dizendo que as coisas só podem acontecer através da sua ação, através de você. Se você está sentindo isso, sair da zona de conforto para você não seria sobre agir, seria sobre confiar. Ai, como é que é? Falta até o ar para você quando você pensa nisso, né? Quando você pensa em confiar, em vez de criar uma lista de tarefas, você cuidar das suas emoções, cuidar da sua energia, perceber em que emoção você está vibrando. Pensa assim, entregar. Não é perder a força, é mudar a sua estratégia. É você dizer internamente: eu sei o que eu quero, mas eu não preciso lutar contra a vida para que isso chegue até mim. É fazer um movimento em que você sente profundamente ali que o universo está do seu lado. Esse é o tema central do livro da Gabi Bernstein. Ela fala sobre isso, né? Não sei se você já leu, mas é muito interessante. Ela fala: The universe has your back, ou seja, o universo está ali do seu lado, ele quer te ajudar o tempo todo, ele está te mandando ali sinais, direcionando um caminho mais fácil. Mas se você trouxer resistência, você não enxerga esses sinais. Eu já fiz outros vídeos em que eu falo mais sobre esse assunto, mas de forma simples, pensa assim: o controle, ele vem da emoção do medo, ele surge da emoção do medo. Então, sair da zona de conforto assusta, porque significa abrir mão dessa ilusão de controle, e aí o medo vem à tona. Mas é exatamente aí que a vida começa a se mover, porque entregar não é desistir, é confiar nesse fluxo, é dizer internamente assim, ó: eu sei o que eu desejo, eu sinto o que eu desejo e eu confio que o caminho pode ser melhor. Melhor do que aquilo que eu consigo imaginar agora, pode ser mais leve, para que você não tenha que sempre construir através da força, que é isso que o arquétipo da guerreira faz. Ele tem o controle, ele tem a força. E quando você começa a se alinhar, né, dá oportunidade para que esse novo posicionamento tenha espaço na sua vida, algo muda. Você entra no fluxo, entra na sincronicidade, aí uma conversa que aparentemente era casual, ela traz a resposta que você buscava. Eu tenho um sobrinho que ele é mestre em se alinhar com o fluxo do universo. Ele conta as sincronicidades que acontecem na vida dele. E você olha e fala: putz, esse cara é muito sortudo. Não, não é sorte, é alinhamento. Pensa nisso. Você conhece alguém que você fala assim: gente, essa pessoa aqui nasceu com sorte total? Não, ela está alinhada, né? Esse meu sobrinho, ele vive muito alinhado, ele traz essa leveza. E isso é um processo natural para ele, faz parte do blueprint original dele, da forma, da configuração que ele trouxe para essa vida. Mas a gente pode aprender, a gente pode baixar a guarda e soltar um pouco esse controle para que nós tenhamos mais alinhamento. Quando você faz isso, então as pessoas certas aparecem, a oportunidade certa aparece, o vídeo aparece no momento certo, uma ideia surge do nada e reorganiza tudo. Sabe aquela coisa que você tem aquele estar e fala: puxa, por que que eu não pensei nisso antes? Você não pensou nisso antes porque o controle gera ruído, gera um excesso de pensamentos. E se o universo estava tentando te mostrar uma oportunidade, você não conseguiu ouvir. O Michael Singer, ele também.
nos lembra que quanto menos nós resistirmos ao que acontece, mais energia fica disponível para nós vivermos. Ou seja, você sente isso no corpo. Então, a força ela dá lugar à leveza, à inspiração, a ânimo, à disposição. As decisões ficam mais simples, esse processo decisório se torna mais simples. Por isso que o convite de hoje é simples, mas ele é profundo. Soltar as amarras do medo nesse momento, hoje mesmo, né? Então, ó, respira fundo, relaxa o seu corpo e permita que a vida surpreenda você. Talvez o que você tanto busca não esteja no controle, mas esteja sim nesse alinhamento, nessa entrega. E aí você fala assim, Cíntia, e existe floral para isso? Sim, existem vários florais vibracionais Yan para o medo. Vai dar uma olhada lá no curso dos florais vibracionais Yan no cotidiano, que eu te trago vários florais para lidarem com esse excesso de energia masculina, esse excesso de medo. Ah, eu disse que não ia falar do floral, mas não resisti, né? Não resisto porque eu amo os florais. Eles fazem parte da minha rotina, do meu dia a dia, e eles podem te ajudar. Mas, ó, pensa assim: se esse vídeo fez sentido para você, põe em prática. Não fica somente no consumo da informação, experimenta. Quando você sentir que você está tomando uma decisão que é impulsionada por medo, por preocupação, dá um passo para trás. Você já assistiu algum vídeo do Bashar? O Bashar fala muito sobre isso, né? Ele sempre diz que nós temos que perceber qual é o nosso fator motivador. E se o fator motivador vem de uma energia de escassez, que é a energia de medo, controle, insegurança, nós podemos pausar a nossa ação, fazer algum movimento alinhado, fazer alguma coisa que faça com que a nossa energia suba, a nossa assinatura energética suba, e aí, desse lugar mais alinhado, nós vamos fazer a nossa escolha, nós vamos fazer o nosso movimento. Eu já falei sobre isso também em algum vídeo aqui que eu falava sobre o momento certo de mudar de emprego, né? Que é primeiro trabalhar a sua energia. Depois dá uma olhada aqui. É, o momento certo de você trazer o alinhamento e depois partir para a ação. Então pensa nisso, coloque em prática, observa a sua energia, observa as suas emoções ao longo do dia para que você traga mais alinhamento. E já compartilha com alguém que você conhece que também está precisando de mais leveza no dia a dia e deixa o seu like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.